Fala pessoal, tá começando mais um Destilado, o programa que traz o universo das bebidas alcoólicas. E a gente tá aqui no interior de Novo Hamburgo, no bairro Lomba Grande, para falar um pouco sobre o processo de produção da cachaça. E aqui do meu lado tá o Guilherme Tizen, que é o mestre alambiqueiro e gerente responsável pela Invito, a cachaçaria aqui de Novo Hamburgo, super original. Tudo bom, Guilherme? Conta pra gente como é que é, conta pra gente um pouquinho da história da cachaçaria. Então, olá pessoal, a história começou basicamente com o meu pai, né, com esse sonho de fazer cachaça. Claro que isso veio só agora, porque meu pai era do comércio, enfim, e se aposentou, e ele pensou, então agora eu vou botar em prática a minha vontade, meu sonho. A gente entendeu que esses eventos, esses momentos que a gente consome cachaça, eles sempre são precedidos de um convite. E aí ficou a palavra convite, e vai e vem em reunião, e ficou aquilo no ar, né? E aí nós entendemos que esse nome não era pobre para uma marca, mas o antigo proprietário, então veio uma das ideias, né, que era fazer uma singela homenagem para o antigo proprietário, que as origens dele são italianas. E aí nós pegamos a palavra convite e traduzimos para o italiano, que ficou Invito. Então, começando pelo canavial, conta pra gente ali um pouquinho então da cana, desse processo de plantar, quanto tempo leva. Aqui hoje toda a produção é nossa, assim, a gente planta a cana, a gente cultiva a cana, a gente corta a cana e até o envase é tudo nosso. Mas a gente faz o plantio, a gente cuida dela se ela vai ter o brote certo, se ela vai brotar um perfilamento correto da linha, né, que ela é sempre plantada em linha. A gente faz adubação, a gente sempre busca adubação orgânica, cama de frango, cama de peru, né? Pó de rocha, o próprio bagaço, que é um dos nossos resíduos da produção que a gente vai ver depois, ele também se torna um adubo. E esse período de maturação da cana, no primeiro ano, ele é um pouco mais longo, porque tem a época dela brotar para realmente sair a folha, né? E dar o tempo de maturação correto. O tempo correto dela é 1 ano, 12 meses, a partir do corte, né? Então, quanto tempo mais ou menos leva, assim, desde o plantio até o engarrafamento da cachaça? Se for, vamos botar um padrão, que é a cana de corte, que a gente faz vários cortes, a gente chama de soca, daí quando a gente faz o corte, né? A soca, ela dura até 7 anos, se bem cuidado, né? Ela vai dar no mínimo 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, porque ela tem esses 12 meses de maturação, aí a gente faz a produção dela, e ela tem que ficar no mínimo 6 meses descansando no tanque, né? Então no mínimo, uma cachaça boa é no mínimo 1 ano e meio. Então a gente está aqui agora no local onde é realizada a moagem. Então, aqui a gente entende que é o nosso primeiro processo industrial, né? Que a gente vai realmente começar o beneficiamento da matéria-prima. Então a gente faz o corte da cana e em 24 horas ela já tem que estar moída, porque senão a cana pode começar um processo de pré-fermentação ou criação de fungos, bactérias, que são prejudiciais para o processo de fermentação, mas o processo é bem simples. Aqui é simplesmente esmagar a cana, né? Esse equipamento ele vai moer a cana, o caldo vai cair naquele decantador, ocorre uma separação por densidade ali, né? Então vai lá para baixo pro setor de fermentação somente o caldo, com essa pré-filtragem, e o bagaço ele já vai direto pro carroção. Então no final do dia esse é o nosso primeiro resíduo que eu comentei antes, né? E esse resíduo a gente já vai no final do dia pro canavial. Ele já serve como matéria orgânica, né? Como um adubo, e também ele ajuda muito para abafar a erva daninha, o que reduz a nossa capina mecânica, né? Ele reduz bastante o serviço. Aqui então a gente está no processo de fermentação. Esse é a gente chama de cozinha, nossa primeira cozinha. Então ele é um local totalmente fechado, com telas mosquiteiras nas janelas, e por orientação do Ministério da Agricultura a gente não pode deixar ninguém entrar aqui dentro se não é o pessoal da produção, né? Tanto que a gente trocou os vidros aqui para vidros translúcidos, para o público conseguir ver, para o turista conseguir ver como que é a nossa sala de fermentação, né? Mas hoje como a gente está entre a safra, a gente está numa filmagem que a gente vai entrar hoje. Então a garapa que vem lá da etapa anterior, que é a moagem, ela vai vir pela tubulação de inox e ela vai cair naqueles padronizadores do fundo lá. São dornas, são panelas gigantes,
que o caldo ele vai cair ali dentro e a gente vai padronizar a temperatura e o teor de açúcar. O caldo ele é muito doce, então a gente tem que diminuir um pouco esse açúcar para a levedura fazer uma fermentação um pouco mais padrão, né? Terminou o processo de fermentação, a gente passa o vinho então para aquela dorna de baixo. Ela está mais escondidinha, mas ela tem que ficar abaixo do nível dos fermentadores, né? O vinho vai ficar lá descansando por algumas horas, ele vai decantar as leveduras que porventura possam ter passado do processo de fermentação para lá, e depois a gente já pode passar o vinho para a parte de destilação, lá para os alambiques, né? Acho muito importante a gente falar também que quando a gente moe a cana, a gente chama de garapa ou caldo de cana. Daí a gente põe para a parte de padronização, a gente chama de mosto, que a gente está padronizando, né? Quando ela está fermentando, a gente também continua com o nome de mosto. E depois da fermentação a gente chama de vinho de cana, né? E aí depois a gente passa para a destilação, ela vai virar o nosso destilado. Aqui é a nossa quarta etapa, que seria a parte de destilação. Aí, então o vinho desce lá da parte de fermentação e a gente leva mais ou menos umas 4 horas para fazer essa destilação. Ela tem que ser bem lenta, por conta de que o cobre ele tem uma característica muito importante, por isso que a gente usa os alambiques de cobre, que ele é uma forma de catalisador. Ele segura, ele retém algumas impurezas enquanto a cachaça fica em forma de vapor. E aí ela vai para os tanques de inox e ela fica descansando no mínimo 6 meses. Então, pessoal, depois de todo esse processo, tá aqui o resultado final. Conta pra gente um pouquinho, então, dos produtos. Como a gente iniciou recente, né, a gente está com 2 produtos em linha. Nós temos a cachaça prata, que é a cachaça lá destilada nos alambiques, e ela vai descansar no inox, ela não passa por madeira, né? Então ela vai ter as características bem normais ou comuns da cachaça prata, né? Um alcoólico mais presente, um leve dulçor de cana, uma cana descascada, basicamente ela vai apresentar isso no sensorial, né? Depois nós temos a amburana, que ela descansa lá então no inox e ela vai pro tonel de madeira, né? É uma madeira brasileira, ela passa bastante dulçor para cachaça, muito por isso que a gente não deixa muito tempo ela no barril, né? E aí a gente abre o barril cada 6 meses e faz o lote, né? E conta pra gente então, Guilherme, como é que faz para degustar uma cachaça? Vamos lá. A gente tem 3 aspectos. Ele é muito semelhante à degustação de qualquer outra bebida, né? A gente vai primeiro ver o aspecto visual, depois a gente vê o aromático e depois o gustativo, né? Então a gente põe uma dose numa taça. O ideal é que ela seja uma taça com corpo mais largo e um bocal mais estreito, que assim ela tem uma evaporação do sensorial e a funila, a gente tem uma concentração maior dos aromas, né? Então a gente vê primeiro o aspecto visual, que a gente vai ver as lágrimas da cachaça. Essas lágrimas, elas são a oleosidade, são os óleos essenciais que estão presentes ali. Então quanto mais lento descer, melhor, tem mais oleosidade. Nessa oleosidade a gente vai sentir os aromas, os sabores, ela vai ser mais... no paladar ela vai ser mais aveludada, ela vai ter tu vai sentir a oleosidade dela na boca, né? Depois desse aspecto visual, que a gente vê a lágrima, a gente vai ver o aromático. A gente sempre indica também, quem não está acostumado com o destilado, como ele é um líquido muito potente em álcool, a gente faz uma degustação mais longe do copo, né? A gente sentir os aromas longe, porque o alcoólico ele vai sair, ele vai se dissipar, e tu vai sentir mais os aromáticos da madeira, né? Assim como a parte gustativa também, que depois a gente pode engolir. O primeiro gole é sempre para molhar os lábios, nunca fazer um gole muito grande, virar o shot nem pensar, né? Então a gente molha o lábio, a ponta da língua e a gente vai acostumando as papilas com esse alcoólico. E aí a partir disso a gente consegue tomar goles na sequência proporcionais, a gente vai proporcionando maiores goles, né? Então a gente pode ir tomando uns goles maiores e aí a gente deixa na boca, tu pode jogar para um lado para o outro e depois engolir. E aí assim tu vai ter uma degustação ideal daquele produto. Lembrando que a Cachaçaria Invito ela está incluída no Caminhos de Lomba, que é um circuito turístico com 13 estabelecimentos, né? 13 estabelecimentos aqui de Lomba Grande. Vale a pena dar uma conferida e venham prestigiar a cachaça hamburguense.